Muito boa noite a todos. Aqui é a Sandra Amaral na CCV, no nosso trabalho de dependência química, alcoólica e outras dependências e demais, né? Não outras, e demais dependências. 17h30 conversa terapêutica, 18h15 live, 18h45 tratamento de desobsessão. Fazendo parte desse tratamento, consultas de floral, quem está presente pode pedir e a gente faz uma conversa, elabora a fórmula e a casa tem uma farmácia e o floral é manipulado aqui e a pessoa já sai com o floral. Então a gente tem visto que esse tripé tem alavancado o tratamento das pessoas que conseguem vir, participar e fazer parte do nosso trabalho. Então hoje eu separei para a gente conversar sobre um assunto bastante delicado para quem é doente alcoólico, que é o que as companhias de cerveja fizeram para atingir o público que está parando de beber, que foi a cerveja sem álcool. Então eles fizeram a cerveja sem álcool. Há aí uma certa dúvida, tem gente que fala que tem alguma coisinha de álcool porque precisa conservar aquilo, então tem que ter alguma coisa, lá a empresa fala que não, mas a cerveja sem álcool, para quem parou, para quem está em recuperação, é uma boa? O que vocês acham? Que vocês têm experiência com doentes alcoólicos dentro da família, vocês acham que a cerveja sem álcool é uma boa? Dá para indicar? Não? Por que você gostaria de dizer por que não? Ou prefere? Eu acho que o gosto é o mesmo, né? O gosto é o mesmo. Sensação que não. Mas o gosto é o mesmo, mas você acha que é bacana indicar? Não, por quê? É isso que eu quero saber. Porque é isso, porque você vai indicar uma coisa que ele vai sentir o gosto, sendo que é o gosto do álcool. Da cerveja com álcool é o mesmo gosto. Exatamente. Só não tem o mesmo efeito. Exatamente. Exato. Esse é um dos motivos. É um gatilho, exatamente. Então vamos entender aqui, é exatamente isso que a Elaine falou. A cerveja sem álcool tem o mesmo gosto da cerveja com álcool, só que ela não entrega aquilo que o álcool entrega, que é o que aquela pessoa está buscando. É legal? Vamos analisar. Então, tomar muito cuidado com essa ideia. Tem defensores assim que ficam muito bravos se você diz que não é uma boa. Mas cada um sabe de si, né? Se está funcionando para um, não quer dizer que é regra para o outro. Pode ser que funcione para um e para outros 10 seja uma tragédia, né? Na dependência, o problema não está apenas na quantidade de álcool presente na bebida, mas o cérebro associa o consumo da bebida ao sabor, ao cheiro, à garrafa, ao copo, ao horário, aos lugares, às companhias, ou seja, a todo o ritual de beber. Tem um livro do Dr. Gabor Maté, esse livro é lindo, chama O Reino dos Fantasmas Famintos. Ele é um canadense, ou ele é canadense, e ele lida com a população viciada lá em Toronto, nas periferias de Toronto, e ele escreveu esse livro. E ele, através do tratamento, dos encontros que ele promove lá, ele vai percebendo que a pessoa que faz uso, ela não entra no barato, né, entre aspas, que a droga causa, ela não entra só na hora que ela está no consumo, ou cheirando, ou injetando, ou bebendo. O cérebro da pessoa, como ele sabe que vai ter aquela gratificação daqui 20 minutos, então o simples fato dele ir, eles não gostam de ganhar a droga pronta. Eles gostam de ganhar a droga lá de um jeito que eles possam pôr na seringa, ou possam fazer a carreira lá para cheirar um negócio, ou possam fazer o fumo. Por quê? Porque eles falam, e isso depois eles pesquisaram e descobriram que é verdade, quando você 20 minutos antes entra no ritual, o seu cérebro, acostumado com aquela gratificação instantânea que a droga vai trazer, ele já começa a liberar
os neurotransmissores, as endorfinas, as encefalinas, tudo que a droga libera 20 minutos antes. Olha que louco, sem a droga, só de você imaginar que você vai ter a gratificação, o seu cérebro já começa a liberar. Então eles dizem para o Dr. Maté que é muito diferente quando eles recebem a droga injetada, o barato é menor do que quando eles vão lá e preparam a droga, porque naquele preparo o cérebro já está contando com aquela gratificação e aumenta a dose, a quantidade, a liberação neuroquímica que a droga vai promover com aquele ritual, certo? Então, voltando para a cerveja sem álcool, vocês acham que a pessoa está em abstinência, ou ela está em sobriedade, ela está lá com a garrafinha de cerveja sem álcool na mão. Percebe? É o mesmo cheiro da que tem álcool, só que não tem álcool. É o mesmo sabor, é a mesma garrafinha. Então ela segura a garrafinha com uma mão, o cigarro com a outra, fica de pé lá no balcão do bar, batendo papo com as mesmas pessoas, os mesmos papos. A gente já teve depoimento aqui de um rapaz que estava arduamente lutando contra a bebida. Ele dizia, eu prefiro vir aqui do que ir no bar. Ele começou a substituir a casa espírita pelo bar, e ele dizia assim, não, sabe o que é? É que como eu não estou bebendo, não tem assunto. Aí eu chego, a gente tem assunto, aí eles começam a beber, eu não. Aí eles continuam falando aquelas bobagens deles e eu não me enquadro, porque eu estou são. Então quando eu estou são, eu não gosto desse tipo de conversa tonta. Mas eu fico desenturmado. O que ele faz? Pede um copo e começa a beber também. Ao invés, daí ele começou a mudar devagarinho. Ele começou a falar, devagarinho, sabe o que eu estou fazendo? Ao invés de pegar um copo, eu venho para cá. Porque eu não estou afim de entrar lá na conversa dos caras. Então, que bom que ele tem uma identificação nova, diferente, que se afina com os pensamentos que ele quer começar a ter daqui para frente. Autoconhecimento, crescimento pessoal, se solidarizar com gente bacana, que está levando a tua vida, que está resolvendo os seus problemas, que está trabalhando, voltando para o mercado, se realizando, é outra vibe. E se começa a pôr em xeque, você fala, meu, aqui é só ladeira abaixo. E aqui a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo. Ele falava para mim, eu me sinto super bem de vir aqui. Então ele começa a perceber a ação que a espiritualidade dá enquanto ele está aqui. Então, você para de beber, mas você tem todo o ritual. E você tem todos os costumes e toda a conversa. É um gatilho de nada para você falar, quer saber do que mais? Estou aqui me esforçando, fazendo tudo direitinho. Os problemas não se resolvem? Dá aí um trago, vou beber. Ele não mudou nada. Agora, veja se ele vem numa reunião aqui na CCV e pede uma cerveja. Ele vai ter que ir lá no bar para fazer isso. É muito mais difícil. Então, é péssimo você achar que tudo bem você beber cerveja sem álcool na sua recuperação. Não é tudo bem, não. Por esses motivos, né? O seu cérebro já começa a esperar uma gratificação que não vem, porque a cerveja sem álcool não está entregando o álcool, que é o que atua, que é a tua anestesia, o teu relaxamento, bem entre aspas, né? Porque a gente fala de um relaxamento até o dia seguinte. O dia seguinte você está com ressaca, mais pobre, morrendo de vergonha das pataquadas que você fez, deprimido porque o álcool deprime o sistema nervoso. Então, relaxamento assim, né? Bem entre aspas. Então, quando a pessoa troca a cerveja comum pela que não tem álcool, ela pode até retirar a substância que é o álcool, mas ela continua reproduzindo o mesmo comportamento. O comportamento, eu vou no bar. Olha a diferença, eu vou para a CCV. Ou eu vou para uma reunião de alcoólicos anônimos. É outra vibe. Indo para o bar, os obsessores estão lá. 5 ou 6, né? Porque você é um copo para 5 ou 6 obsessores. Sandra, até a champanhe de Natal? Até a champanhe de Natal.
O que eu posso fazer, né? Eles estão dizendo, não dando essas informações pra gente. Então, você vai lá, você continua reproduzindo. Então, você vai lá, você vai comprar a cerveja. Você fica pensando na cerveja. Bom, é o mesmo costume. Ao invés de falar assim, bom, hoje eu vou lá na CCV, eu vou encontrar aquele meu amigo novo, ele estava falando de um trabalho novo para mim, que bacana. Então, o pensamento começa a mudar. Lá não. Você abre a cerveja no mesmo, segura a mesma latinha igual você usava antes, segurava antes, com as mesmas companhias, no mesmo bar. Fatalmente você está se colocando em um risco muito grande. É a mesma coisa que você estar numa comunidade onde você sabe que os traficantes imperam das 11 à meia-noite e você vai lá passear com o seu cachorro. É um risco, você está se colocando num risco muito grande, né? Então, você continua usando o recurso para fugir do tédio ou para não ter que lidar com as próprias emoções. É muito difícil quando você pergunta para um doente alcoólico o que te fez começar a beber. Não, nada, eu tinha uma vida ótima. Não, alguma coisa te fez. Ou foi um gatilho emocional. Nas mulheres a gente sabe bem o que é isso. Tem um estudo muito bem documentado que diz que o que leva as mulheres ao álcool são sempre condições sociais ou domésticas absurdamente difíceis. Ou elas passam por privações importantes de comida, de segurança, de abrigo, ou elas passam por violência doméstica, ou social, né? Relacionamentos tóxicos. Então isso é um gatilho para a mulher, mas quando você pergunta para o homem, a mulher já vai identificando. Foi naquela época que eu me separei, foi naquela época que eu perdi o emprego. O homem não é nada. Normalmente eles falam nada. E aí vai um tempo até eles perceberem que teve um gatilho para eles começarem a beber, que eles não começaram a beber à toa. Os homens que trabalham em construção civil é um verdadeiro assédio moral para beber. Tanto pedreiro, auxiliar de pedreiro como pedreiro, porque eu já atendi os dois públicos, como o engenheiro civil que está lá com o projeto, fez faculdade, está lá com o projeto para mostrar que você faz isso aqui, tanto um como o outro. Na construção civil, hoje em dia tudo está assim, mas há uns anos atrás a construção civil era assim, acabava o serviço, vamos fazer um happy hour. Era muito chato você não ir confraternizar com os colegas, dava a impressão que você queria ficar à parte, então era de bom tom você ir, né? Você trabalha num lugar, todo mundo vai confraternizar, de vez em quando é de bom tom você ir, né? E aí chega lá, bebe uma, o que é isso? Aquela coisa bem machista, né? O que é isso? Você não é homem? Esse tipo de apelo sexista deplorável, né? E muitos começam a beber, então, por esse gatilho, pelo gatilho social, socioprofissional. Praticamente eles foram constrangidos na masculinidade deles a provar que eles eram quem eles eram, bebendo. Né? Então já começa por aí, mas muitas vezes a pessoa vai procurar um efeito para um relaxamento, porque ela é uma pessoa extremamente ansiosa, ou então ela é uma pessoa bipolar e ela não tem a medicação da bipolaridade, ela não tem nem o diagnóstico da bipolaridade, e ela percebe que ela bebe, ela fuma, ela cheira, ela se acalma, então ela começa a fazer disso um hábito. Então muitas pessoas que estão no vício de álcool e drogas e remédios farmacológicos, que também viciam mais do que cocaína hoje em dia, essas pessoas
se elas estivessem medicadas adequadamente com um psiquiatra, talvez elas não tivessem a necessidade de ter ido para o álcool e para as drogas, porque elas vão como uma forma de se anestesiar desses altos e baixos, de uma bipolaridade, de uma alternância, de um transtorno de déficit de atenção, ou seja, distúrbios psiquiátricos que levam a pessoa ao álcool, porque não são diagnosticados e nem tratados, e o álcool dá uma acalmada bem meia boca, né? E bem imediata, ela não é um relaxamento de verdade, né? Então as pessoas procuram relaxamento, desinibição. Desinibição é a coisa mais óbvia. A pessoa é tímida, às vezes o rapaz quer chegar na moça, não tem coragem, não sabe como, bebe uma, fica engraçado, leve, relaxante. Só que se ele for um doente alcoólico, ele vai se perceber nesse movimento não conseguindo parar. É diferente de um bebedor comum que toma duas e fala, chega, já atingi a minha cota, vou para casa. Se é um doente alcoólico, como a doença é compulsiva, ele não consegue parar. É 2, 3, 4. Tem um ditado que diz assim no AA: uma dose é pouco, 1000 não são suficientes. Por quê? A gente sabe espiritualmente o que está acontecendo. O povo lá de fora não consegue entender esse pedaço da compulsão. A gente espírita consegue. Ele tá com 4 neguinhos desencarnados, viciados em álcool, com ele. Um bebe e fala, agora é minha vez, agora é minha. Então, para cada uma dose dele, ele tem que alimentar 4. Então, aquilo não tem fim, né? É muito terrível. E muitas pessoas vão buscar por uma alteração emocional para escapar de uma emoção que não sabe dar nome. Não sabe nomear. O que significa, afinal de contas, uma emoção que você não sabe nomear? Eu recebi um diagnóstico difícil. Eu estou triste, mas eu não falo da tristeza, eu não sei como abordar esse assunto. Então, aquela tristeza, ela pode se transformar numa angústia, que pode se transformar numa depressão, que pode se transformar numa síndrome do pânico, porque aquilo não é nomeado, não é verbalizado, não é acolhido. É diferente dessa pessoa ter um apoio psicológico ou espiritual e dizer assim, bom, então vamos lá, falar, não, mas eu não posso falar, porque se eu falar eu vou chorar. Tá aqui o lencinho, a gente vai chorar junto com você. Mas é importante falar, é importante chorar, é importante pôr para fora, é importante falar, mas então isso que eu estou sentindo é um estresse pós-traumático, por exemplo. Um estresse pós-traumático é quando você sofre um acidente que te deixa acamado ou com uma sequela para o resto da vida. Você sofreu um estresse de um trauma, isso tem um nome, isso tem um tratamento, isso tem um grupo de apoio, isso tem às vezes uma medicação para te tirar daquele momento e para te devolver à normalidade, isso tem psicoterapia. Então, quando a gente vai se anestesiar com álcool ou drogas para fugir de uma emoção, você perde a chance preciosa de dar um nome para aquilo, de falar sobre aquilo, de compreender que aquilo já aconteceu com um monte de gente que superou, de ter o otimismo, a perspectiva, a alegria de falar, poxa, essa pessoa conseguiu, eu consigo também. O que isso está me ensinando? Nossa, está me ensinando a ter disciplina, está me ensinando a ficar no presente, está me ensinando a tirar as minhas anestesias que eu usava. Olha quanto crescimento a partir do momento que você entra em contato, que você nomeia, que você dá um nome. É muito importante isso. A gente dá um nome para aquilo que a gente está sentindo. E quando faz uso de álcool e drogas, essa possibilidade não existe. Então, a pessoa que está fazendo uso da cerveja sem álcool, isso pode gerar uma frustração enorme e aumentar a fissura, o desejo, a vontade dela para o álcool e propiciar e facilitar aquele pensamento antigo
tô aqui mesmo, já tô aqui, não tá adiantando nada beber esse negócio, deixa eu beber de verdade, né? A cerveja sem álcool, ela não deve ser apresentada como uma estratégia segura para quem está em recuperação. Tem um caso que eu conheço, que a esposa bebe, ele parou de beber, mas a esposa bebe. Só que ela não bebe compulsivamente, mas ela bebe todo fim de semana. E para ela ter a companhia dele, ela compra cerveja sem álcool. Então, assim, ela não tem noção do risco que ela está correndo. Ela não tem noção do que vai ser essa família dela se ele voltar a beber. Acaba a família, né? Simples assim. Então, a cerveja sem álcool, ela não deve ser apresentada como uma estratégia segura. O que é, afinal de contas, uma estratégia segura para quem quer se manter em sobriedade? Salas de apoio. Vem no AA, vem nos fumantes anônimos, vem nos narcóticos anônimos, nos jogadores anônimos e assim sucessivamente. Para cada distúrbio de comportamento de hoje em dia, e temos vários, existe um grupo de apoio, existe uma sala onde pessoas estão firmemente lutando contra o vício e inspirando você a fazer a mesma coisa. Além disso, temos grupos de apoio que não são necessariamente das irmandades, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Esse aqui, que a gente tem aqui na CCV, é um grupo de apoio que se baseia nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, mas também se baseia em Kardec para esclarecer, orientar e apoiar a pessoa nessa nova fase da vida. Então, espiritualidade, as salas, os grupos de apoio, exercício físico, gente. Porque antes a droga liberava uma dopamina barata, de baixa qualidade, com a droga, ou com o jogo, seja lá o que for. Agora, você faz o exercício físico e você tem uma dopamina, uma endorfina liberada de alta qualidade, porque ela é endógena, ela é orgânica, ela é fisiológica, ela é sua. O seu organismo está produzindo aquilo. Então aquilo tem uma altíssima qualidade, tem um tempo de duração muito grande. Esse seu bem-estar, essa sua motivação, essa sua clareza mental, ufa, que alívio! Aqueles tormentos daqueles pensamentos pararam, eu estou bem, eu estou legal de cabeça. É isso que o exercício físico traz. Hoje em dia, eu não conheço, tá? Nenhum médico de geriatra, cardiologista, seja lá quem for, que você saia do consultório dele sem uma prescrição de exercício físico. Psiquiatra. Hoje em dia, o profissional da saúde que não indica para o seu paciente um exercício físico, ele está manco das pernas. Pensou em alguma coisa? Quer compartilhar? Vem aqui, vem falar pra gente. Fala. Não quer? Não quero te constranger. É que ela tá rindo, parece que ela lembrou de alguma coisa, dá vontade de saber o que é. Mas depois ela conta, não tem problema. Aí, o que acontece? Você vai... Então, isso é uma estratégia segura. Que mais? Uma leitura edificante. Sandra, eu vou ter que ler a Bíblia? Também, mas não precisa. Você pode ler, você gosta de terror, você gosta de suspense, lê alguma coisa, né? Que nem a gente fala. Lembra que antigamente a gente lia? Não tinha internet, não tinha celular, a gente lia, né? Então, ler, ainda existe essa atividade. Que mais? E outra coisa que o doente alcoólico normalmente tem muita habilidade é com as mãos. Marcenaria, pintura, um instrumento. Isso gera um prazer enorme, um prazer de altíssima qualidade que deixa você forte e motivado para o resto da semana. Então, isso sim são estratégias para você se manter. E conversar com um amigo, sabe a pessoa que está na mesma vibe que a sua? Puxa, está atravessando o mesmo problema, está lutando com as mesmas coisas e está lá firme e forte. Que vontade de conversar com aquele amigo, porque eu sei que ele vai me dar uma estratégia que eu não tinha pensado ainda.
Então, os grupos, as pessoas, os amigos novos são excelentes estratégias de recuperação, mas não a cerveja sem álcool, certo? Então, a gente já falou do cheiro, do gosto, da embalagem, tá? Que funciona como um gatilho, um impulso para voltar o comportamento antigo. Porque vamos e venhamos, a pessoa que está procurando a cerveja sem álcool estando em recuperação, vamos e venhamos, ela não está se esforçando para sair do hábito antigo. Ela está se esforçando para ficar nos mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, com os mesmos amigos, com a mesma bebida na mão. Ela está se esforçando para ficar no mesmo lugar. O que a gente estava conversando aqui? Que quando eu mudo, o mundo muda. E que é uma insanidade eu querer que as coisas mudem sem que eu mude. Não era isso que a gente estava conversando? É exatamente isso. Se eu tomei a iniciativa de parar de beber e vou lá com os meus amigos com uma latinha de cerveja sem álcool, eu estou reproduzindo os mesmos comportamentos. Eu não estou efetivamente querendo, boa tarde, Edu, seja bem-vinda. Eu não estou efetivamente querendo mudar de vida. Então, olha o meu mecanismo de sabotagem. Eu estou sem beber álcool, mas bebendo os meus vícios antigos, eu continuo bebendo. Aí não dá. Se a gente quer que as coisas mudem, a gente tem que mudar internamente. Não vou mais no bar. Não faz sentido. Não vou ficar com latinha na mão. Não faz sentido. Deixa eu beber uma água aí saborizada, um chá legal, energético, seja lá o que for, né? Então, a recuperação é a pessoa construir novas formas de relaxar, de socializar, de se alegrar, porque antes de se realizar, porque antes ela fazia tudo isso com o álcool. Agora não tem mais álcool, então você vai descobrir novas formas de socializar, se alegrar, se realizar, relaxar, certo? E de atravessar emoções difíceis e terminar o dia limpo, terminar o dia são, íntegro. Nossa, há um tempo atrás, se eu tivesse tido essa briga com meu chefe, eu não teria voltado para casa, eu teria parado no bar. Nossa, hoje não. Eu tive a briga com o chefe, eu voltei para casa, eu ainda fiz uma comida bem gostosa, porque eu falei, eu estou muito estressada, eu preciso comer uma coisa bem deliciosa. Fui lá, preparei uma coisa deliciosa, tomei um suco de frutas, uma delícia, assisti um filme muito bacana e estou dormindo em paz. Olha a vitória. Às vezes a pessoa faz isso e não se dá conta do quanto difícil é ela fazer isso. Então, se a gente está na dúvida se uma coisa faz bem ou mal, a gente teria que perguntar, isso está me ajudando a construir uma vida diferente? Ou este comportamento que eu estou tendo, está mantendo vivos todo o ritual que eu tinha antes, toda a expectativa que eu tinha antes e todo o efeito que eu tinha antes e ainda espero encontrar. Eu estou na luz? Pergunte isso para você. Ao fazer isso, eu estou na luz? Ai, não, tá me dando um tormento. Então, pronto, você já sabe que é roubada, né? Então, a recuperação não é só tirar o álcool do copo. A recuperação é transformar a função que a bebida ou a droga ocupava em sua vida, é transformar, é falar assim, isso já não faz o mínimo sentido para mim e agora eu tenho novas estratégias de vida, que são essas que a gente discutiu, exercício físico, leitura, sala de apoio, e é isso que alimenta a minha vida hoje em dia, né? E os alcoólicos anônimos, eles têm uma regra, um ditado de ouro, que diz assim, recuperação é a arte de se contrariar. Isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus disse uma vez pra gente. Entrai sempre pela porta estreita,
porque grande, larga é a porta que leva à perdição. Ou seja, o que é a porta estreita? É eu me contrariar. Eu queria tomar cerveja, não vou. Quem manda aqui sou eu, não vou. Vou fazer um exercício físico. Eu queria encontrar esses amigos do bar. Para quê? Nem assunto eu tenho com eles quando eu estou sóbrio. Eu vou lá procurar o pessoal da Irmandade, porque converso com um monte de gente legal, fazendo um monte de coisas bacanas. Então, eu estou me contrariando e não estou entrando pela porta larga, não estou indo para o que é mais fácil. Eu estou me contrariando, só que a hora que eu penso que eu estou passando pela porta estreita, eu me dou conta que essa porta estreita é a porta da minha libertação. E isso me gera uma autossatisfação imensurável. Tá certo? Vamos fazer a nossa oração? Meu Senhor e meu Deus, agradecemos a Tua presença em nosso meio, agradecemos o Teu apoio, a equipe espiritual que o Senhor manda em conjunto nesta casa e no particular para cada um de nós, para nos orientar, para nos inspirar, para nos fazermos mais fortes, mais alertas, mais conscientes. Obrigada, Senhor, que este caminho seja a porta mais larga que possa existir nas nossas vidas, a porta em que nós nos comunicamos com os nossos anjos da guarda, com os nossos espíritos amigos e com os teus prepostos, com aqueles servidores fiéis do Senhor que trabalham a nosso favor. Que esta porta da nossa vida esteja largamente aberta para essa comunicação infinita e salutar. E que possamos, Senhor, fechar a porta para os vícios, para os hábitos nocivos, para aqueles costumes que não nos levam a nada e que às vezes estamos repetindo por anos. Queremos, Senhor, nesse momento, declarar a nossa libertação, a nossa vontade, o nosso compromisso de nos libertarmos de tudo aquilo que não nos deixa na luz e abrirmos as portas do nosso coração e do nosso entendimento para a Tua presença na nossa vida, que nos inspira, fortalece e abençoa, hoje e sempre. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém.